Bem-vindos, irmãos, a mais um programa Passo a Passo com Jesus. A todos aqueles que, através do sistema Canção Nova em Portugal e no Brasil, nos acompanham, nós vos mandamos uma bênção especial. Estamos no domingo da Santíssima Trindade. E o Evangelho que hoje é colocado para a nossa reflexão, o Evangelho de Mateus, convida-nos a ir até ao monte. No Evangelho de São Mateus, o monte é, de certa forma, associado ao Monte das Bem-aventuranças. E por isso mesmo, trouxemos-vos até aqui, ao Monte das Bem-aventuranças, e aqui refletir sobre o mistério da Santíssima Trindade. Acompanhai-me então nesta caminhada dos passos de Jesus. Santíssima Trindade, o mistério central da fé e da vida cristã. O próprio Jesus foi quem revelou esse mistério. Ele falou do Pai, do Espírito Santo e de si mesmo como Deus. As três pessoas divinas são um só Deus, porque cada uma delas é idêntica à plenitude da única e indivisível natureza divina. Deste modo, a Santíssima Trindade é o mistério central da fé cristã, e a Igreja difundiu de forma infalível o dogma da Trindade, estabelecido em duas etapas. Primeiro, no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., e depois no primeiro Concílio de Constantinopla, no ano 381 d.C. No Concílio de Nicéia foi definida a divindade do Filho e se escreveu parte do credo que se ocupa dele. Este concílio foi convocado para fazer frente à heresia ariana, que afirmava que o Filho era um ser sobrenatural, mas não Deus. Já ao Concílio de Constantinopla foi definida a divindade do Espírito Santo. Este concílio combateu uma heresia conhecida como macedonianismo, porque seus defensores eram da Macedônia, que negava a divindade do Espírito Santo. A Santíssima Trindade é a expressão maior de uma perfeita comunhão de amor, e seus membros da comunidade cristã são convidados a integrarem esta comunidade de amor. Um chamado que deve expressar-se na vida comunitária e em atitudes de ternura, misericórdia, bondade, perdão, serviço e caridade com os mais necessitados. Deste modo, viveremos as consequências práticas do nosso compromisso com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Caros irmãos, no dia da ressurreição, quando as mulheres foram ao túmulo, Jesus, depois de lhes aparecer, disse: "Ide dizer aos meus irmãos que vão para a Galileia, e lá eu vos encontrarei." E precisamente é isso que os discípulos fazem. Os discípulos partem para a Galileia. Aqui, onde tudo começou, aqui Jesus também vai fazer com que a Igreja comece a sua atitude de evangelização. Escutemos o que é que nos diz o Evangelho deste domingo. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, adoraram-no. Alguns, no entanto, ainda duvidavam. Aproximando-se deles, Jesus disse-lhes: "Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E sabei que eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos." É este o convite que Jesus faz àquelas mulheres, de dizer aos seus discípulos que venham até aqui, até o alto do monte. Como eu vos dizia na introdução a este nosso programa, este monte é associado com o Monte das Bem-aventuranças. E eis que nós aqui estamos, junto ao mar da Galileia, no sopé do Monte das Bem-aventuranças. Aqui nos encontramos para meditar sobre esta reflexão do Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Jesus tinha ressuscitado. Aparece aqui aos seus discípulos. Alguns deles, quando o viram, reconheceram, porque o seu olhar era realmente um olhar de fé. Prostraram-se e adoraram Jesus. No entanto, existem ainda alguns que não conseguiram entrar nesta dinâmica da ressurreição e por isso mesmo duvidaram e não foram capazes ainda de reconhecer que aquela ressurreição que Jesus tinha tido para Ele mesmo foi a ressurreição que prometeu a cada um de nós. Quantas vezes nós, tendo Jesus diante de nós, ainda temos esta tentação de duvidar nessa ressurreição. Façamos então este esforço de olhar para Jesus não simplesmente com os olhos da visão,
mas com os olhos daqueles que são capazes de ir muito mais além e olhar com os olhos da fé. Jesus aproximou-se e disse-lhes: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, fazei discípulos de todos os povos e batizai-os. É esta a missão que surge aqui do monte. Dizia-vos que precisamente nesta Galileia foi onde Jesus iniciou a sua atividade missionária. E é também aqui que Jesus agora envia os seus missionários pelo mundo fora, dizendo-lhes que não fiquem parados, mas que vão, anunciem e batizem. E batizem acima de tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos precisamente a viver o domingo da Santíssima Trindade. E olhar para a Santíssima Trindade é olhar para este Deus, o Deus que acompanha toda a ação da Igreja. Um Deus que é uno, mas um Deus que é trino. Deus que é uno porque simplesmente é única a obra que Ele quer realizar no mundo. No entanto, é trino, porque cada uma das pessoas da Santíssima Trindade tem a sua forma de agir no mundo, a sua forma de agir na história da humanidade. Deus que é Criador, o Filho que é Redentor, o Espírito Santo que é aquele que santifica. No entanto, esta relação entre estas pessoas da Santíssima Trindade é uma relação de amor. O Pai que revela o Filho que revela o Pai e o Filho que revelam o Espírito Santo. E dessa forma nós compreendemos este Deus que quer ser todo Ele amor, para que esta Igreja viva também ela no amor. A Trindade são pessoas que vivem esta relação quase que diria de respeito pela diferença, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um deles tem a sua missão, mas todos eles formam este complemento da ação operadora de Deus. Então os discípulos, a batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estão a incluir toda a humanidade dentro desta relação de amor com Deus. Nós que somos homens, nós que somos pessoas, temos de aprender com esta Santíssima Trindade a viver também entre nós esta própria relação de respeito, mas de unidade, de diferença, mas de unidade, de diferença, mas de amor. Nós não podemos viver isolados dos outros. Então aprendamos com a Santíssima Trindade a viver esta união daquele que realmente é capaz de aprender de um Deus que nos ama. Deus é amor. Há pouco tempo nós tivemos aquelas palavras de Bento XVI que nos dizia precisamente que Deus é amor e convida-nos a amar. Os discípulos então são chamados a partir daqui, deste lugar, deste monte, a anunciar, a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a certeza de Jesus é esta: eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Esta é a identidade de Deus, esta é a identidade de Jesus, estar sempre conosco. O Evangelho de Mateus começa precisamente neste anúncio a Maria, dizendo que ele será chamado o Emmanuel, o Deus conosco. E eis que estamos a terminar o Evangelho de Mateus também com esta mesma mensagem: eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Deus não abandona aqueles que ama. Deus não abandona aqueles que cria, porque a redenção de Deus é de um Deus que está para sempre conosco e quer nos acompanhar nessa intimidade de amor. Então aqui, no alto do monte, também o Senhor nos quer convidar, a mim e a ti que estás aí em casa, a sermos enviados. E este ser enviado não é simplesmente para os religiosos, para os sacerdotes, para os consagrados. Ser enviado por Deus a anunciar a palavra a todo o homem é uma missão que cabe a mim, mas também cabe a ti. Aí na tua casa, aí na tua igreja, aí no teu bairro, no teu emprego, és convidado também a ser destes que o Senhor envia e que nós simplesmente vamos anunciando aquilo que nos é dado como herança. E para todos vós, nesta mesma Trindade que hoje professamos, que nós invocamos ao início de cada oração quando rezamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também agora, essa mesma Trindade quer nos despedir para esta semana, abençoando-nos em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site